A ideia é falar sobre a repercussão do Covid no transplante no Brasil e no Hospital do Rim. Os dados do Brasil foram organizados pelo Gustavo, de Juiz de Fora, que tem feito um trabalho maravilhoso, com lives a cada 15 dias, ajudando bastante na educação continuada para poder manter o programa de transplante ativo no Brasil, como vem sendo mantido. Então, esse primeiro slide mostra a evolução do número de casos no Brasil e no mundo. Aqui nós estamos vendo a subida inicial do número de casos no mundo, né? Foi muito mais acentuada do que a curva de subida aqui no Brasil, e ele alcançou um platô, e agora ele voltou a ter uma subida, e nós vamos ver que essa subida é decorrente da subida nos países em desenvolvimento. Aqui estava mais concentrado na Europa e nos Estados Unidos, e agora tem um crescimento do número de casos em hospitais, nos países em desenvolvimento. Dos quais mais de 9 milhões de pessoas aqui já foram positivos, a mortalidade continua em torno de 5%, que é exatamente a mesma que acontece no Brasil. O Brasil tem 10% dos casos e a mortalidade no Brasil é bem semelhante ao que vem acontecendo no mundo todo. É lógico que isso depende bastante do denominador. Quanto mais testes você faz, menor vai ser a letalidade. Se você só faz testes em pessoas graves, como aqui no Brasil, ou pessoas que têm sintomas bem exuberantes, como no Brasil, o denominador é baixo, a letalidade vai ser alta, mas a letalidade esperada nessa situação é em torno de 1%. E aqui tem a evolução do número de óbitos diários entre março e junho no mundo. Aqui também chama bastante atenção aquilo que eu mencionei no começo. Aqui na Europa, teve um crescimento muito grande, em menos de um mês, depois se estabilizou, e agora caiu o número de casos, o número de óbitos diários na Europa, e já tem uma previsão na próxima semana, nos próximos 15 dias, de abrirem as fronteiras da comunidade europeia para trânsito dentro da comunidade. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, teve uma subida muito rápida mesmo, e agora está diminuindo o número de casos nos Estados Unidos, embora essa subida tenha sido muito decorrente do número de casos no estado de Nova York, e agora ele está se distribuindo pelo país todo, mas numa prevalência menor do que em Nova York. E aqui tem a América Latina, e tem uma curva de crescimento diferente do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, e outros países também, que têm a mesma característica da América Latina, como eu falei, todos são países em desenvolvimento, e que são responsáveis por aquela curva de crescimento que eu mostrei no slide anterior. Aqui chama atenção a Bélgica, que é o número de casos confirmados por cada 100 mil habitantes. Então, na Bélgica, ele quase que um óbito por cada 1.000 pessoas de Covid. Na Inglaterra, menos, né? Essa é uma escala logarítmica, então tem que levar isso em conta. E aqui no Brasil e México tem uma curva de subida semelhante, e todas essas curvas foram construídas a partir do primeiro óbito de cada país. Então, eles foram equalizados baseados no primeiro óbito de cada país. Chamou muita atenção, não sei a razão específica por que isso aconteceu, mas as pessoas estão estudando isso. A mesma coisa em relação à Alemanha, que teve 10 vezes menos óbitos do que a Bélgica. Também aqui, nós não conseguimos ainda entender o que aconteceu. Nós sabemos que o sistema de saúde na Alemanha é muito melhor do que o sistema de saúde na Bélgica, mas mesmo assim a mortalidade dos pacientes em qualquer país desenvolvido é muito alta quando eles vão para a unidade de terapia intensiva. Então, aqui, possivelmente, o número de pessoas que foram para a unidade de terapia intensiva foi menor, e a mortalidade por 100 mil pessoas foi menor. Então, aqui são gráficos que são apresentados semanalmente na revista Economist, que nós acompanhamos regularmente. Aqui, esse é um outro dado interessante, que mostra em azul os países onde o número de casos está diminuindo, em amarelo os países onde o número de casos é o mesmo, e aqui o número de casos onde ele tá aumentando. Tem um dos que tem o número de casos está aumentando bastante, aqui na Crimeia também está aumentando bastante, e aqui no Togo são os 3 países que estão aumentando bastante o número de casos, um pouco fora do... E existem países que têm poucos casos ou que não têm casos ainda, principalmente na África, quase a totalidade deles está na África. Então, é uma doença que tem uma prevalência
muito heterogênea, então nós vamos conviver ainda com essa pandemia por algum tempo, porque ela não saturou ainda a sua distribuição universal. Então, tem países que estão decrescendo, mas tem um número de países ainda muito grande que está em crescimento. Aqui, todos esses países que estão em laranja até vermelho, eles estão com o número de casos crescente. E aqui o que acontece no Brasil? Então, aqui tem a curva de crescimento do Brasil, o número de casos diários no Brasil, de 15 de fevereiro até 19 de junho. Esse é o número de casos no Brasil. Esse é o número de casos na Suécia, e o Brasil e a Suécia tiveram, as escalas são diferentes, né? No Brasil e na Suécia teve um crescimento mais ou menos parecido, e agora na Suécia já estabilizou. E aqui as curvas de crescimento nos Estados Unidos e na Itália que foram mais ou menos parecidos. Como os Estados Unidos têm um número de estados muito grande, agora está disseminando para outros estados, ela alcançou um platô, e a Itália, ela diminuiu de maneira muito rápida, e como eu falei agora, na Itália, teve a retomada total de todas as atividades. Chama atenção uma curiosidade aqui, tanto no Brasil como na Suécia. Vocês veem que de cada 5 dias morre menos gente. Então, aqui morreu menos gente. Cada 5 dias tem 2 que morrem menos gente. Na Suécia, a mesma coisa. Não era esperado isso na Suécia, mas cada grupo de 5 dias tem 2 dias que morrem menos gente, menos pessoas. É que nesses 2 dias, é o sábado e domingo, o número de notificações é menor. Mas chama bastante atenção que o padrão de notificação deficiente no sábado e domingo, tanto no Brasil como na Suécia, é o mesmo, bem acentuado, e eu tenho os casos, tenho exemplos aqui na Suécia que praticamente poderia imaginar que não tivesse tido nenhum óbito no sábado e no domingo, mas isso é deficiência na notificação. E aqui o número de óbitos acontece a mesma coisa. O número de óbitos do Brasil também acompanha uma curva parecida com a curva da Suécia, que é uma curva mais lenta do que o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu na Itália, e o mesmo padrão de notificação de óbitos. Nos fins de semana não é notificado, tem mais dificuldade para notificar óbitos no Brasil, e na Suécia tem fim de semana que eles não notificam nenhum óbito, eles se concentram tudo na segunda e terça-feira, que é onde tem o maior número de casos notificados. É curioso na Suécia acontecer isso, aqui no Brasil até que é mais razoável, mas isso acontece nos dois países, chama bastante atenção. Eu comparei o número de casos, óbitos e testes entre os diversos países. O país que tem o maior número de casos por milhão de habitantes é o Chile. Depois foi a cidade de São Paulo, que não é um país, mas eu incluí aqui para comparar. Mas a cidade de São Paulo, aqui é só a região da cidade de São Paulo, mas a grande São Paulo, muitos pacientes da grande São Paulo acabam vindo para a cidade de São Paulo ser registrado aqui em São Paulo também. Então, aqui tem o Chile, Peru, Estados Unidos, Espanha, Suécia, Bélgica e o Brasil, que está abaixo, o número de casos por Covid positivo está abaixo desses países, um pouquinho acima do que acontece no Reino Unido, bem acima do que aconteceu em Portugal, e Portugal, por outro lado, fez um número de testes 10 vezes maior do que o Brasil. A Espanha fez um número de testes também 10 vezes maior do que o Brasil, a Bélgica também fez isso, mas teve uma mortalidade muito grande. Quem vê a mortalidade na Grécia, na Bélgica, foi 837 por milhão de habitantes, que é um número, o maior número de óbitos por milhão de habitantes que aconteceu no mundo foi da Bélgica. E aqui uma comparação entre o que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, no estado de São Paulo e no estado de Nova York. Então, aqui tem o número de pacientes positivos, né? Nos Estados Unidos é 7 mil, no Brasil 5 mil. O estado de São Paulo, 4 mil positivos por milhão de habitantes. E aqui chama atenção o estado de Nova York, que foi 5 vezes maior do que o estado de São Paulo, no Brasil, muitas vezes maior do que a média, 3 vezes maior do que a média dos Estados Unidos. O número de óbitos no estado de Nova York também foi muito grande, 1.600 óbitos por milhão de habitantes, o que é também 6 ou 7 vezes maior do que aconteceu no Brasil, embora eles tenham realizado um número de testes muito maior do que nós fazemos aqui no Brasil, no estado de São Paulo, no Brasil. E, assim, sempre nós acompanhamos uma notícia do Estadão nesse último fim de semana, tem lá, o Brasil teve agora, passou 50 mil óbitos.
Então, dá a impressão que o Brasil é o campeão mundial de óbitos, e, na verdade, ele não é, pelo menos não está sendo ainda. Aqui nós juntamos 6 países, 4 países, que somados têm a mesma população, países europeus que somados têm a mesma população do Brasil. A soma da população desse país é 210 milhões, a população brasileira 212 milhões. Aqui o número de pacientes, a prevalência de pacientes Covid positivo, no Brasil 5.000, aqui 3.500, e o número de óbitos nesses países aqui foi 2,5 vezes maior que o Brasil. E é lógico que a população daqui é uma população mais idosa, tem um perfil demográfico diferente daquilo que está no Brasil. Mas eu penso que só isso não justifica essa diferença de duas vezes mais. Aqui o número de óbitos por milhão de habitantes foi 586, e aqui no Brasil 238. Mas lembrando também que aqui a doença praticamente já se esgotou, e aqui no Brasil ainda está crescendo em vários estados brasileiros. E aqui eu estou mostrando a evolução de casos por região brasileira, por milhão de habitantes, eu não mostrei o número absoluto, mas que na região norte do Brasil teve 10 mil casos por milhão de habitantes. É um número grande, um pouco inferior àquilo que acontece no Chile. A região nordeste, a região sudeste, embora tenha o maior número de casos notificados por milhão de habitantes, ela tem um pouco menos da metade daquilo que acontece na região norte. Na região sul, ainda na Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o número ainda é crescente. E se nós observarmos na curva, na região sul, os primeiros casos começaram a acontecer mais tardiamente do que na região norte, na região sudeste, onde começou primeiro, os primeiros casos começaram em São Paulo. Mas as curvas de crescimento no Brasil, exceto na região norte, que teve uma curva de crescimento mais parecida com aquilo que aconteceu na Itália, as outras curvas do Brasil, elas são umas curvas mais planas, umas curvas de crescimento mais planas do que nos outros países. Aqui a evolução do número de óbitos, a mesma racional. Então, na região norte teve assim, um óbito para cada 2.000 pessoas, aqui na região nordeste, na região sudeste, que é um óbito para cada 4.000 ou 5.000 pessoas. Como eu falei, a curva aqui é uma curva mais próxima daquilo que aconteceu na Itália e nos Estados Unidos, ou Nova York, talvez não nos Estados Unidos, mas Nova York. E aqui na região centro-oeste, na região sul, onde ainda o crescimento da doença, ainda o número de casos é menor, a doença está ainda em crescimento. E, mais uma vez, destacando a evolução heterogênea dos casos novos por estado, no Brasil e nos Estados Unidos, e mostrando, mais uma vez, que essa pandemia, o fim dela ainda está longe, porque aqui tem os estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Amapá, Paraíba, que ainda a doença está aumentando, aqui no estado de São Paulo também, em função do número de casos crescentes no interior de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo está diminuindo, aqui na cidade de São Paulo, menos de 70% dos leitos de terapia intensiva estão ocupados. Ele está estável nesses estados, Rondônia, Ceará, Rio de Janeiro, e está diminuindo nesses estados, Amazonas, Pernambuco, até essa diminuição, uma diminuição que normalmente nós não esperaríamos, e se fosse baseada apenas na proteção de rebanho. Ou tem alguma outra questão que envolve a diminuição, que não é só na proteção de rebanho. Isso também acontece nos Estados Unidos. Aqui tem poucos estados americanos, mas tem 21 estados americanos que o número ainda está crescendo, e está diminuindo em Nova York. E se aplica o mesmo conceito em relação ao que nós achamos assim, meio misterioso. Em Nova York tem 25% das pessoas que tiveram contato com o vírus por algum dos testes, e a doença está diminuindo bastante. Em Nova York, a curva é parecida com aquela que aconteceu na Itália. Já está voltando as atividades de Nova York, semelhantes daquilo do que aconteceu na Itália. E aqui nas capitais brasileiras, mais uma vez mostrando a distribuição geográfica heterogênea. Hoje, quem tem mais casos por milhão de habitantes na cidade é Porto Velho, 1.600 casos por milhão de habitantes. Lembrando que as capitais, elas acabam sendo penalizadas porque os casos do interior vão para a capital, onde tem mais recursos de atendimento, e muitas vezes elas são contabilizadas como se fossem cidadãos que residem naquela cidade. Mas aqui é muito diferente, todo mundo tem um endereço nas capitais para se acomodar.
Aqui, o estado de São Paulo está aqui, Rio de Janeiro está aqui, Porto Alegre, que ainda tem um número crescente, Curitiba, Campo Grande, Belo Horizonte, que ainda tem um número crescente de casos também, e a gente tem uma disparidade geográfica, uma disparidade geográfica muito grande ainda no número de casos, e a gente espera que essas cidades ou esses estados que estão com um número menor de casos não alcançam o mesmo número que aconteceu aqui em São Paulo ou na região norte. Então, agora ele está migrando para Minas Gerais, Centro-Oeste e Rio Grande do Sul. Aqui o número de casos de óbitos entre os diversos estados brasileiros. O estado que teve o maior número de óbitos por milhão, maior número de casos por milhão de habitantes foi o Amapá. O estado que teve o maior número de óbitos por milhão de habitantes foi o Amazonas até agora. O estado de São Paulo tem a maior população do Brasil. O número de casos é o maior, em número absoluto, mas em número relativo ele está em 18º lugar e está em 10º lugar em relação ao número de óbitos por milhão de habitantes. E o número de óbitos foi muito grande no Amazonas, no Ceará, no Pará, no Rio de Janeiro também, e no Pernambuco também o número de óbitos foi muito grande. Eu acabei de falar com o Fred, o número de casos, prevalência de casos e o número de óbitos em Pernambuco está diminuindo, e Pernambuco já está fazendo uma retomada também na capital. A exemplo do que está acontecendo aqui em São Paulo, a doença está migrando em Pernambuco para o interior, está saindo, na capital está controlada, ela está migrando para o interior, e também o Recife está atendendo, através do sistema de regulação, os casos do interior que não tem condição para atendimento de unidade de terapia intensiva. Então, agora nós vamos mudar, visto esse contexto, vamos mudar o transplante na pandemia do Covid. Então, na BTO, nós fizemos uma série de premissas. A primeira delas foi que, independente da pandemia, como o Brasil é um país muito grande e tem uma distribuição heterogênea, uma prevalência heterogênea da pandemia, nós imaginamos que nós podíamos ter uma cooperação entre as comunidades de transplantadores, fazer com que o programa de transplante não parasse, como parou em alguns países, e que a alma do transplante não desaparecesse. Então, nós fizemos, o Gustavo fez um registro semanal, um monitoramento semanal na BTO junto com a SMT. Nós conversamos bastante sobre essa cooperação e houve uma cooperação muito efetiva entre a comunidade transplantadoras. E tem algumas frases assim, que nós utilizamos bastante, que a alma do transplante não pode morrer, alguns programas vão enferrujar, mas não vão travar, e a obsessão pelo detalhe no cotidiano para reduzir o número de contágio entre os transplantados. Então, o que foi feito no Brasil durante esse período? Aqui em janeiro não tinha Covid aqui no Brasil. Então, aqui é o número de doadores, o número de transplantes com doador falecido, o número de transplantes com doador vivo. 384 doadores, 514 transplantes, o que daria mais de 6 mil transplantes por ano no Brasil, que é aquilo que nós estávamos programando mesmo. Aí veio o mês de maio, que é o mês de abril e maio, onde em alguns lugares teve o pico da doença. Nesses 2 meses, o número de transplantes, o número de doadores foi reduziu em 40%, um pouquinho menos de 40%, o número de transplantes com doador falecido reduziu também próximo de 40%, e a maior parte dos centros brasileiros deixaram de fazer transplante com doador vivo, o que foi bastante razoável, para não colocar também o doador nem o receptor num risco que nós estávamos aprendendo no processo de aprendizado ainda. Hoje já dá até para retomar alguns transplantes com doador vivo em algumas situações, algumas condições que trazem um benefício para o paciente maior do que o risco que ele está correndo. E aqui é um mapa, um mapa do Brasil feito também pelo Gustavo, ele faz isso semanalmente, que mostra a distribuição do número de doadores de órgãos por estado brasileiro, que era uma distribuição mais regular. Tem uma distribuição mais regular no país, e agora o que vem acontecendo no mês de maio. Na região norte, em uma parte da região nordeste e centro-oeste, desapareceram os doadores,
enquanto que na região sul e na região sudeste, o número de doadores foi mantido mais ou menos o mesmo. Então, se nós observarmos, se nós contarmos a distribuição dos doadores só na região sul e na região sudeste, ela modificou muito pouco. E aqui o número de transplantes aconteceu a mesma coisa. Em fevereiro, o número de transplantes tinha uma distribuição mais uniforme dentro do país. E aqui aconteceu a mesma coisa que aconteceu, é uma fotografia do que aconteceu com a captação de órgãos. Desapareceram o número de transplantes na região norte, uma parte da região nordeste também deixou de fazer, pelas condições que o Fred mencionou bem. Os hospitais que realizam transplante foram desviados para o atendimento dos pacientes com Covid, enquanto aqui na região sul e na região sudeste foi possível ver esse tipo de separação. Hospitais que mantiveram a sua capacidade de isolar pacientes com Covid e poder manter o programa de transplantes vivo, o que não aconteceu nessas regiões aqui. Então, aqui eles tiveram mais dificuldade para lidar com a questão do que aqui na região sul e na região sudeste. E o que aconteceu aqui no Hospital do Rim? A primeira coisa que nós fizemos, dentro daquele conceito de manter o programa de transplante, é fizemos um termo deditivo, uma adicional ao termo deditivo, onde nós afirmamos que não é possível precisar acuradamente quais os riscos de adquirir esse vírus em um transplante comparado com o risco comunitário, e que o paciente estava ciente dessa informação. Então, para todo o paciente, nós começamos a informar isso, e nós suspendemos o transplante com doador vivo, e só trabalhando com o transplante com doador falecido. Então, aqui nós estamos mostrando o número de transplantes que nós fizemos em janeiro, fevereiro, até junho. Aqui, nós deixamos de fazer o transplante com doador vivo, que teve um, aqui não teve nenhum, em maio não teve nenhum, esse mês teve 2. E o número de transplantes com doador falecido que nós estamos fazendo é exatamente o mesmo que nós fazíamos em janeiro e fevereiro. 60, 54, 68, 69, 64, e agora, até agora, nesse mês de junho, até o dia 23 de junho, já foi feito o mesmo número. Outra pergunta que o pessoal sempre faz é: houve alguma influência no resultado da sobrevida desses transplantados? Nós analisamos aqui a sobrevida só de um mês, que é o tempo que dá para analisar, e a sobrevida de um mês, ela foi a mesma nesses períodos, independente da pandemia. A perda de enxertos também, o número de óbitos também. Nós testamos todos os doadores falecidos, todos aqueles que a família manifestou o desejo ou tinha autorizado a doação. Nós testamos 141 até agora, 12 deles foram positivos, que dá 8%. Então, 8% dos doadores falecidos foram afastados por terem PCR de Covid positivo. E aqui tem a evolução, assim, isso eu vou mostrar, são algumas que estão mais em detalhe, porque tem centros que estão começando com essa dificuldade agora. Então, eu vou mostrar como que nós lidamos com a situação, porque, como eu disse, tem centros que estão iniciando, estão enfrentando alguma dificuldade para a realização do transplante agora. Então, a primeira discussão sobre o coronavírus foi pautada aqui no dia 13 de janeiro. Em março, nós começamos a fazer um comitê de crise com reunião diária, e aqui foi a aquisição de 3 mil testes, foi o principal fator que permitiu que o programa de transplante continuasse. Então, nós éramos um dos poucos hospitais ou poucas unidades de saúde de São Paulo que tinha a possibilidade de fazer o teste e ter o resultado no mesmo dia, e ainda insistimos bastante para que os pacientes utilizassem máscara, controle de acesso no hospital, e também foi suspensa a inclusão de pacientes em pesquisa. Todas as pesquisas, o acompanhamento dos pacientes continuam em andamento, mas foi suspenso a inclusão de novos pacientes. Nós escrevemos no Estadão uma analogia entre o livro A Peste, do Alberto Camus, e o coronavírus. Então, nós restringimos o transplante intervírus. Começamos a fazer tomografia de tórax para todos os receptores de transplante, porque nós não tínhamos o PCR em tempo mais curto. Então, todos os pacientes estão monitorados hoje por telemedicina. Eu tenho um grupo de 3 médicos que ficam cuidando só disso todos os dias. E a partir de abril, nós começamos a testar todos os doadores. Tem aqueles 8% deles deram positivo. Por que nós demoramos para testar?
Na verdade, o que aconteceu é que o número de casos foi crescendo e aqui foi mandatório fazer o teste PCR antes de fazer o transplante. Depois distribuiu máscara N95 para todos os funcionários e máscara também para todos os pacientes e todas as pessoas que entram no hospital. Isso está funcionando assim ainda. Depois, em abril, nós começamos a fazer teste de PCR em todos os receptores também antes do transplante. Alguns deles não conseguimos ter o resultado antes de fazer o transplante, quando esgotar o tempo de isquemia fria, mas a maior parte deles, nós estamos hoje, mais de 95% das vezes, nós temos o resultado do PCR antes de realizar o transplante. Aqui, em maio, foi a medida principal, o Hospital São Paulo colaborou bastante para que os casos de Covid fossem transferidos para lá. Nós começamos a fazer também PCR para evitar a contaminação intra-hospitalar de todos os pacientes admitidos sem sintomas no hospital. Nós estávamos muito felizes que até o número 100 não teve nenhum, e agora, depois de 200 pacientes admitidos, nós tivemos 2 assintomáticos e que apresentaram PCR positivo. Em função disso, nós começamos a solicitar que todos os pacientes transplantados usem protetores faciais e também um cuidado intradomiciliar acentuado. Ele tenha um distanciamento social e cuidados, uso de máscara dentro do domicílio, porque quando eles adquirem a doença é muito mais grave do que o resto da família. Aqui nós publicamos ontem um outro artigo falando a mesma coisa sobre distanciamento consciente, que é o que nós estamos aplicando para os pacientes transplantados. E agora nós estamos estudando como nós vamos trabalhar com sorologia em transplantadores e colaboradores, que é o último slide que eu vou mostrar mais para frente. Então, dos testes realizados aqui no Hospital do Rio, então, nós realizamos 678 testes em pacientes transplantados, 23% deles positivos. Então, a maior parte dos pacientes que têm algum sintoma, que seja o sintoma gripal, foram testados, e 23% deles foram positivos. Dos colaboradores, dentro do mesmo critério, 463, 30% deles positivo, na OP, 141, 8% deles positivo, e na diálise, 52 testados, 15 positivos, 25% deles, 25% deles positivos, e a gravidade do curso da doença dos pacientes em diálise e nos transplantados é mais ou menos a mesma, e o curso da doença no nosso programa, tanto de diálise como de transplante, é o mesmo do registrado nessas grandes empresas que comandam unidades de diálise pelo mundo todo, que é uma mortalidade, uma letalidade assim, entre 25% e 30%. Aqui é o número de casos entre colaboradores e transplantados. Então, nós temos 1.280 colaboradores, 752 colaboradores que são CLT. Covid positivo foi 18% entre aqueles que são CLT, não teve nenhum, só teve 6 internações, não foi do CLT, internações em enfermaria, nenhum foi para unidade de terapia intensiva, e o número de desfecho grave nos colaboradores, tanto colaboradores médicos como o CLT, foi 0. Mas a média de idade desses é de 38 anos, com pouca comorbidade, e também a única comorbidade que tem é que metade deles tem sobrepeso ou obesidade. Entre os transplantados é totalmente diferente. Covid, assim, nós temos quase 12 mil pacientes que nós acompanhamos, 237 deles que foram positivos, 188, 83% deles que precisaram positivo de interação e 29% de óbito. A mesma coisa acontece na diálise, tem 21% de óbito, o número é muito menor, né? Tem 357 pacientes em diálise e 12 mil pacientes transplantados, mas esses números são equivalentes. Então, a doença é grave, tanto no transplantado como no paciente em diálise. E aqui a incidência diária, quando nós começamos em 20 de março, com 2 casos, dentre os 237 transplantados, e a fonte de contato. Então, a fonte de contato foi na comunidade em 80% dos casos, e aqui em 29 deles o contato a doença foi adquirida por contato intra-hospitalar. Por isso que nós começamos a tomar uma série de medidas
utilizar os pacientes que estão internados, além da máscara, proteção facial, aquela proteção plástica facial, mesmo quando o paciente está internado, mesmo quando ele está no leito dele, ou quando ele circula na enfermaria. Então, isso fez com que essa possibilidade tenha sido reduzida. Nós não temos mais transmissão intra-hospitalar. E qual que é a conduta nossa em termos de regime de imunossupressão? Nós utilizamos o regime de imunossupressão padrão nosso, que é tacrolimus, combinado com azatropina, micofenolato e prednisona. Quando o paciente tem a doença leve em casa, ele é mantido e nós não adicionamos nenhum outro tipo de medicamento. Nós não usamos cloroquina, nem ivermectina, nenhum desses medicamentos nós estamos usando agora. No começo nós chegamos a utilizar. Na enfermaria, reduz um desses dois aqui, e quando o paciente vai para a UTI, suspende todos e permanece só com a hidrocortisona, e quando ele está curado, essa imunossupressão ela vai retornando gradualmente em função do quadro clínico de cada paciente. Aqueles pacientes que estão com outros esquemas de imunossupressão, sempre nós retiramos a segunda droga, quando ele está na enfermaria, em casa é mantido todos eles, e quando vai para a UTI, essas drogas são suspensas. Então, qual é a situação global desses 237 transplantados entre esses 12 mil pacientes que nós acompanhamos regularmente? Então, hoje nós temos ainda 26 pacientes internados em terapia intensiva, 26 pacientes que estão internados em enfermaria, 49 que estão sendo acompanhados na sua residência por telemedicina, 68 deles que foram curados e 68 deles que vieram óbito. Nós temos 30% curado, 30% que veio óbito e 40% que ainda estão em andamento, e aqui tem a curva de crescimento. A curva de crescimento ainda continua. Se não é uma curva muito acentuada, mas ela continua crescendo, tanto nos pacientes da cidade de São Paulo, como nos pacientes do estado, do interior de São Paulo. Nós esperamos agora que vai ter uma diminuição no número de pacientes da cidade de São Paulo. Nós temos 3 mil pacientes em acompanhamento, a prevalência deve reduzir. E aqui nós analisamos fatores de riscos e desfechos do Covid-19 em 213 transplantados, 213 que nós analisamos na última vez. Então, entre os 148 que sobreviveram e os 65 que vieram óbito. Então, a idade média foi maior naqueles que vieram óbito, que é um fator de risco importante, diabetes e cardiopatia, que são os mesmos fatores de risco da comunidade geral. Aqui nós não tivemos diferença significativa, nenhuma diferença em relação ao índice de massa corporal, nem em relação à função renal basal deles antes de adquirirem a doença. E aqui nós temos uma situação que é inusitada, que é uma situação que nós estamos aprendendo a lidar com elas, que são a evolução de transplantados que foram transplantados com PCR positivo, coletado no pré-transplante, e foram transplantados, tinham tomografia sem nenhuma alteração, não tinha nenhuma epidemiologia para Covid, e que o resultado, depois de terminado o transplante, veio com PCR positivo. Isso foi numa fase onde nós ainda não estávamos esperando o resultado do PCR. Agora nós estamos esperando, mesmo assim, alguns pacientes nós não conseguimos o tempo de isquemia fria suficiente para esperar, e pode acontecer isso de novo. Mas é interessante saber o resultado deles. Então, aqui são 4 homens e uma mulher, com a idade média próxima de 40 anos. Foram transplantados, teve um que foi transplantado ainda, três que foram transplantados ainda esse mês. Aqui, 3 deles com pacientes com critério expandido. E aqui o controle negativo depois desse positivo, um ficou negativo 5 dias depois. A imunossupressão que nós utilizamos foi a imunossupressão padrão, não mudamos, todos eles foram induzidos com timoglobulina da mesma forma. Outro negativou depois de 21 dias. Uma, ela foi positiva no pré-transplante, e no dia seguinte, quando nós repetimos em 2 laboratórios diferentes, ela deu negativa. E tem 2 que estão em acompanhamento ainda, com o PCR positivo, e um deles estão com uma rejeição 2B, que nós estamos tratando com timoglobulina da mesma forma como nós tratamos regularmente. Eu sei que muitas pessoas vão achar isso temeroso, mas em função do resultado que nós obtivemos nesses outros 4,
nós estamos fazendo isso. E todos esses pacientes estão sem nenhum sintoma. Nós vamos colher agora, vamos ver a evolução sorológica desses pacientes para entender como que é o comportamento da resposta imune desses pacientes nessa situação. Nós estamos prestando muita atenção nesse paciente que tem rejeição, que nós estamos tratando com timoglobulina, em função da condição clínica dele, que é muito boa. E aqui, esse é um outro dado, que é um outro extremo. Então, nós temos o extremo do paciente transplantado, que tem uma condição, tem muita comorbidade, talvez seja na comunidade o paciente que tem mais comorbidade, porque eles têm diabetes, doença coronariana, tem idade mais avançada, e tem toda a imunossupressão, que ao contrário do que foi pensado, ele evidentemente não protege. E aqui são 154 colaboradores que desenvolveram a doença. Então, o número cumulativo, a partir do dia 22 de março, esse é o número cumulativo de pessoas e funcionários ou colaboradores que tiveram a doença. Então, como eu falei no início, nós fizemos 463 testes, porque nós testamos todos os funcionários, por menor que seja o sintoma, para evidentemente não ter transmissão intra-hospitalar. Desses daqui, 154 testaram positivo. Como eu mencionei, 6 foram para a enfermaria, todos eles já receberam alta. 130 já retornaram ao trabalho, 84% deles. E como eu disse, são pessoas que não têm comorbidades, então eles têm muito pouco, não tem fator de risco suficiente para que a doença tenha uma evolução mais parecida com aquela do transplante. Então, dois extremos. Entre os colaboradores, nenhum foi para a unidade de terapia intensiva. Entre os pacientes transplantados, mais de 80% são admitidos no hospital, e quando eles vão para a terapia intensiva, a mortalidade é acima de 80%. E aqui, qual que é a fonte de contato dos 116 profissionais COVID positivos, que são CLT, que é mais fácil de acompanhar. Aqui também, desde 8 de março até agora, 116 colaboradores CLT, e onde que eles adquiriram a doença. Aqui está descrito, mas aqui fica melhor. Nós não conseguimos identificar o contato prévio em 45% deles. O contato intra-hospitalar, nós identificamos em 40% deles. Aqui, eu não sei o que está escrito aqui. E aqui foi o contato intra-hospitalar em outra situação. Então, nesses pacientes que adquiriram intra-hospitalar, quando nós começamos a nos preocupar com isso, nós cuidamos bastante da transmissão intra-hospitalar na área assistencial, mas descuidamos um pouco da área administrativa, e foi aqui que começou a transmissão intra-hospitalar, porque o pessoal da área administrativa tem uma relação muito mais próxima, e aquelas pessoas que estavam pré-sintomáticas possivelmente estavam transmitindo para os outros, e aqui nós tivemos no início, o maior número de COVID positivo nas pessoas que trabalham na área administrativa ou nas áreas de suporte. E aqui também é interessante ver a comparação dos sintomas entre os pacientes transplantados, que são 225, e colaboradores, que são 132. Então, nos colaboradores, predominou sintomas mais leves. Mialgia, cefaleia e tosse tem 55% deles, mas a maior parte deles manifestou primeiro esse tipo de sintoma mais leve. Aqui chama atenção a anosmia, que aconteceu em 30% dos pacientes, dos colaboradores. Isso também é quase hoje um sinal patognomônico, assim, a perda do paladar e o olfato. Quando tem alguém com perda de paladar e olfato atualmente, é praticamente diagnóstico de infecção por Covid. E aqui a manifestação nos pacientes transplantados, ela é já uma manifestação mais exuberante em termos de vias aéreas respiratórias. Tosse, febre, dispneia, diarreia também é uma manifestação que não é, que tem sido frequente. E aqui os pacientes, os colaboradores nenhum, só 3 que apareceram com dessaturação, 3%, enquanto que os transplantados, metade deles apresentaram dessaturação, uma saturação de oxigênio inferior a 94. Então, a manifestação dos transplantados, dos colaboradores, ela é diferente
em função de diversas razões, desde os dados demográficos até a condição do transplantado de ser imunossuprimido. E aqui, por último, nós estamos imaginando agora como que nós vamos lidar com os pacientes, com a comunidade e com os pacientes transplantados, a partir do momento que nós temos, que existe um número muito grande de casos na comunidade, e que pode ter casos que são assintomáticos e que ficaram positivos sem apresentar a doença, sem apresentar o quadro clínico da doença. Então, nós estamos fazendo uma validação desses testes, é um teste de uma empresa que nós estamos fazendo, uma empresa comercial bem conhecida no país, a maior parte dos laboratórios usa o teste dessa empresa, e nós vamos começar a aplicar esses testes na medida da necessidade. É lógico que não adianta aplicar esse tipo de teste numa região onde não teve ainda nenhum paciente com Covid. Todos vão dar negativo. Isso já aconteceu em diversas regiões onde isso foi aplicado. Só tem sentido aplicar esse tipo de teste onde você tem uma prevalência muito grande na comunidade. Então, a validação foi feita da seguinte forma. Nós pegamos amostras pré-pandemia estocadas, 20 amostras, a positividade do teste foi de 0%. Não tinha Covid naquela época, então ele foi o controle negativo. O controle positivo, nós pegamos colaboradores que tiveram a doença bem exuberante e com Covid positivo. 40 deles, a positividade foi 92%. A sensibilidade do teste foi de 92%, que é aquela que está na bula do teste e é aquela que é praticada nos outros laboratórios também. Aqui os testes sorológicos que nós começamos a realizar em transplantados PCR com Covid positivo, foi 84% entre esses 62%, o número ainda é pequeno, nós vamos expandir esse número. Aqueles pacientes transplantados com PCR negativo, que não foi realizado, foram só 13 pacientes, e a positividade deu 54%, aqui também tem que aumentar. Eu falei, esses testes foram realizados para validar, tanto na comunidade geral, como na comunidade transplantadora, na comunidade de transplantados, essa condição. Colaboradores doentes, PCR positivo, foi 92%, que é o que está escrito aqui. Colaboradores doentes com PCR negativo, dos 21, 10% deles foram positivos. Então, eles têm uma doença possivelmente que não era, 90% deles não era o Covid, e 10% deles era o Covid assintomático. E colaboradores de risco, que não tiveram nenhuma manifestação, nem procurou o hospital, nunca foi testado, nunca falou nada se precisava de algum cuidado ou não. Nós testamos 114, 14% deles têm IgG positivo para o coronavírus. Então, talvez essa seja a prevalência de pessoas dentro da nossa comunidade que foram assintomáticos, adquiriram a doença e foram assintomáticos, e hoje eles têm uma imunidade sorológica. Aqui o total de testes que nós realizamos, isso é só o começo, nós vamos fazer, a gente tem 10 mil testes tocados para fazer na nossa comunidade de transplantado e de funcionários, mas o teste já está validado. Então, as conclusões. O fim da pandemia está distante, né, pela distribuição geográfica heterogênea, tanto no Brasil, como no mundo, onde na África, na Ásia, o número de casos ainda é muito pequeno, mas está crescendo. Nós vimos naquele primeiro slide, o crescimento hoje do número de casos mundiais é decorrente do crescimento nos países em desenvolvimento. E o decréscimo que aconteceu, aquela estabilização, foi decorrente do decréscimo dos casos nos países desenvolvidos da Europa e na América do Norte. A Associação Brasileira de Transplantes fez uma política apropriada para manter o programa de transplantes, com caráter pedagógico importante, com lives e com a motivação do pessoal, de todos os transplantadores, de todos os centros, para que o programa fosse mantido. Nós conseguimos manter, onde foi possível, ele foi mantido. Depois do Covid, nós tivemos uma redução de 40% dos transplantes, com a disparidade geográfica em função da indisponibilidade de leitos em algumas regiões que têm tradição muito grande no transplante, como Ceará e Pernambuco. Os resultados que nós temos aqui no hospital
eles são muito compatíveis com a era pré-Covid. A seleção que nós fazemos dos doadores falecidos por PCR tem sido apropriada, porque nenhum paciente que foi transplantado e doadores PCR negativo contraíram a doença. A gente nós nem sabemos direito se ela é transmitida pelo órgão ou não, mas isso não aconteceu. No início da pandemia, um número grande de pacientes recusaram o transplante de receber doadores falecidos. Essa recusa agora diminuiu. Nós retomamos e até mantivemos a inscrição para transplantes, a inscrição e o programa de transplante. Todas as estações de trabalho do programa de transplante continuam. E no início também teve alguns grupos de transplantadores que ficaram bastante inseguros em relação ao risco dele no processo de captação do transplante. Nós sempre falamos que o risco maior das pessoas que estão no pronto atendimento ou nas enfermarias, quem está trabalhando no processo de captação ou de transplante no centro cirúrgico, ele está muito aparamentado e muito protegido. Não teve nenhum profissional que adquiriu a doença aqui no hospital no processo de captação ou transplante, mas teve que adquirir de uma outra forma. E aqui nós estamos avaliando agora a aplicação dos testes sorológicos para checar a imunidade. Então, eu queria mais uma vez agradecer a atenção de todos. Assim, meu e-mail está aqui à disposição, meu telefone também, a maior parte das pessoas conhece.